magnífica reitora da Universidade de Cabo Verde, senhora diretora da Cátedra Eugênio Tavares de Língua Portuguesa da Universidade de Cabo Verde, senhores representantes do Ministério da Educação de Cabo Verde, doutora Mariana Faria, membro da Comissão Organizadora das Jornadas e vogal da Cátedra Eugênio Tavares de Língua Portuguesa, caros professores e convidados aqui presentes para as 6ª Jornadas de Língua Portuguesa, Investigação e Ensino. Sob a orientação temática Aprendizagem Literária em Contextos Escolares, temos o prazer de representar a equipa de trabalho que, ao longo de vários meses, organizou os conteúdos que serão partilhados nesta edição ao longo de 3 dias e que contemplarão várias oficinas, comunicações e métodos e estratégias de aprendizagem diferenciada. Temos, por isso, a registar, em primeiro lugar, a qualidade dos painéis, cujos temas incidem quer sobre a análise de conteúdos de ensino-aprendizagem da leitura, quer sobre uma prática assente nas estratégias de uma boa aprendizagem da leitura do texto literário em contextos escolares. A diversidade dos painéis desta edição procura ir ao encontro das necessidades das nossas crianças e jovens leitores, mas também dos professores que lidam no seu dia-a-dia com a dificuldade de ensinar e de fazer aprender com prazer a dinâmica, a história, a linguagem do texto literário. Durante 3 dias, contaremos com painéis apresentados em formato de comunicação por professores, investigadores nacionais e estrangeiros, cujo trabalho incide sobre esta preocupação de pensar a leitura do texto literário em contexto escolar de uma forma mais consistente, teórica e devidamente orientada para o contexto de ensino-aprendizagem. Por isso, a essa comunicação mais formal, acrescentaremos os painéis onde os professores terão a oportunidade de ter contacto com algumas estratégias e dinâmicas de leitura que possam beneficiar a sua atuação em sala de aula. Igualmente, agradecemos toda a participação que os editores e a Academia Cabo-Verdiana de Letras, aqui representados, nos trazem com a sua percepção sobre a questão da edição, mais particularmente a edição dos livros infanto-juvenis cabo-verdianos em contexto nacional. Gostaríamos também de dizer que é importante refletir sobre o papel do livro infanto-juvenil no percurso de ensino-aprendizagem do cidadão cabo-verdiano e no sistema educativo cabo-verdiano, pelo que estas 6ª Jornadas almejam vir a trazer alguns contributos que possam contribuir para alguma tomada de decisão relativamente ao processo que envolve não só a formação dos professores, mas também o apetrechamento das bibliotecas que podem vir a constituir um recurso muito importante para a atuação dos docentes em sala de aula, mas também para as dinâmicas de leitura que podem, portanto, vir a melhorar o estado e as dificuldades que nós temos identificados quando falamos de leitura em Cabo Verde. Por isso, nós gostaríamos também de endereçar um agradecimento muito especial a todos aqueles que responderam
ao nosso convite para participar nessas jornadas com temas muito interessantes que retiraram um pouco do seu tempo para escrever sobre a proposta que nós lhes apresentamos e que durante estes dias estarão conosco colocando também a sua disponibilidade para esclarecimentos, partilha de dúvidas e dar continuidade a este trabalho que não se fecha nos 3 dias de apresentação, mas gostaríamos que pudesse vir a continuar em cada momento em que atuarmos junto dos jovens e das crianças leitoras. As minhas palavras finais são para aqueles que mais tarde acabam por beneficiar desse trabalho que nós estamos a fazer e que são os nossos alunos das escolas do ensino básico obrigatório e das escolas do ensino secundário, aquelas a quem nós dirigimos um sentimento particular para que possam sentir em cada exercício de leitura das histórias infantis, dos contos maravilhosos ou fantásticos, o prazer de ler e de aprender a partir do texto literário. Se a cada criança nós conseguirmos deixar um livro ou uma orientação a partir de uma história infantil, onde nós retiramos não só os valores da tradição, os princípios de orientação e de educação, como a tolerância, a cidadania, a brincadeira, o respeito pelo outro, conseguiremos com certeza ter uma sociedade muito mais amiga de si própria e de todos aqueles que lidam nela, um sistema com uma qualidade de ensino muito melhor do que aquela que temos hoje e, sobretudo, um gosto em poder fazer de cada história um exemplo para as nossas vidas. Muito obrigada por esta oportunidade. Senhoras e senhores, muito bom dia. Cumprimentos especiais às autoridades académicas e do Ministério da Educação que nos acompanham, prezados amigos, colegas, professores de português do ensino básico e secundário e investigadores da Cátedra Eugênio Tavares de Língua Portuguesa, caros estudantes. Cordiais saudações com votos de boa saúde nestes tempos difíceis que alteraram a nossa vida, mas que nos desafiaram a ultrapassar os constrangimentos e a continuar, e de que este evento é um exemplo. Damos as boas-vindas a todos, agradecendo a vossa participação nas 6ª Jornadas de Língua Portuguesa, Investigação e Ensino, o ponto alto das atividades desenvolvidas anualmente por esta data pela Cátedra Eugênio Tavares de Língua Portuguesa. A Cátedra é uma unidade de investigação e extensão co-criada pela Universidade de Cabo Verde e o Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, que promove a investigação e a extensão do conhecimento do português língua segunda e português língua estrangeira, nomeadamente nos campos da linguística, didática, literatura, cultura e comunicação. A Cátedra existe formalmente desde outubro de 2015, data da aprovação formal pelo Conselho da Universidade de Cabo Verde dos seus documentos fundadores. Nesta ocasião, endereçamos especiais agradecimentos à magnífica reitora, professora doutora Judite do Nascimento, pela sua honrosa presença e a alocução de abertura que proferirá. À senhora pró-reitora para a extensão universitária da Universidade de Cabo Verde, professora doutora Maria de Lourdes Gonçalves, que encerrará as nossas jornadas. Aos senhores conferencistas e orientadores das oficinas, pela sua generosa participação. Ao leitorado da Rede CAPES Brasil em Cabo Verde, pela colaboração na organização. À Direção Nacional de Educação, por viabilizar a participação de professores de língua portuguesa do ensino básico e secundário. Ao Centro de Língua Portuguesa e ao leitorado de língua portuguesa, por mais esta parceria.
à direção da ENG pela cedência deste espaço para gravação, à comissão organizadora das 6ª Jornadas pela dedicação e empenho, professora doutora Maria de Fátima Fernandes, que preside, docente da Universidade de Cabo Verde e coordenadora da linha 3 de investigação da Cátedra Leitura, Literatura em Língua Portuguesa e Espaços Sociais de Leitura, a instituição literária em Cabo Verde. Doutora Mariana Faria, vogal da Cátedra e leitora do Camões IP na Universidade de Cabo Verde. Doutora Neidina Muniz, em representação da Direção Nacional de Educação. E a todos aqueles que conosco têm colaborado e contribuído para o nosso desenvolvimento, em especial o Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, que tem financiado a nossa atividade de investigação. As jornadas são concebidas como um espaço de divulgação de conhecimento e de reflexão em torno da língua portuguesa em Cabo Verde, da sua didática, ensino, formação de professores, sobre temas e questões que preocupam os professores de português e diretamente relacionados com o trabalho de aplicação dos programas dos ensinos básico e secundário desta disciplina. Os seus objetivos fundamentais são divulgar as pesquisas feitas sobre a didática e o ensino da língua portuguesa, divulgar as boas práticas de ensino dessa língua em Cabo Verde e contribuir para dar resposta às necessidades de formação dos professores. As anteriores 5 jornadas de língua portuguesa, investigação e ensino, organizadas pela Cátedra e das quais, com exceção da primeira, foram extraídas recomendações, foram mais direcionadas para a língua. Assim, as primeiras jornadas de 2015, multitemáticas, focaram as áreas científicas da sociolinguística, política linguística e história da língua, ensino da língua portuguesa e a literatura e o seu ensino. As segundas jornadas de 2016 abordaram a educação bilingue em Cabo Verde. As terceiras, em 2017, trataram da produção de materiais didáticos para o ensino e aprendizagem do português língua segunda. As quartas, de 2018, da avaliação da aprendizagem em português língua segunda. E as quintas, 2018, do ensino da oralidade. O tema destas jornadas, já a sexta, é a aprendizagem literária em contexto escolar. Trata-se de uma abordagem exploratória do espaço da literatura e do texto literário na prática pedagógica do ensino da língua portuguesa, língua segunda em Cabo Verde. Um dos desafios do ensino desta língua no momento em que a pedagogia das línguas coloca o texto no centro do processo de ensino-aprendizagem. Textos autênticos, sua compreensão e produção, orais e escritos, literários e não literários, incluindo os digitais como o e-mail, textos literários de autores cabo-verdianos, clássicos e contemporâneos, mas também dos países lusófonos, tendo em vista alargar a compreensão em língua portuguesa e favorecer o diálogo intercultural no espaço da CPLP para a construção de uma comunidade cada vez mais plural, integrada, aberta, segura e orgulhosa de si. O desafio para os professores de língua portuguesa é enorme, porquanto não se trata de dar aulas da gramática do texto ou da gramática da literatura, transpondo para as aulas de língua portuguesa o que se aprendeu durante a formação, mas de explorar a interação entre os ensinamentos da linguística, da literatura, da pedagogia do texto e da didática das línguas para o ensino e a aprendizagem literária. Na verdade, o aprendente de uma língua segunda, como é o caso da língua portuguesa em Cabo Verde, melhor poderá perceber e explorar a criatividade inerente ao texto literário em português, quanto mais dominar as regras de funcionamento dessa língua, os conhecimentos do mundo inerentes ao contexto de produção desses textos e os mecanismos da própria leitura. Em sentido contrário, poderemos estar a desenvolver atitudes adversas ao texto literário, já que ninguém pode gostar de, e muito menos, usufruir ou fruir do que não entende. Por isso,
queremos saudar todos os especialistas portugueses, brasileiros e cabo-verdianos que comporão os 3 painéis de comunicação científica e os orientadores das 5 oficinas destinadas a professores do ensino básico e secundário que decorrerão no Microsoft Teams. Permitam-me, contudo, saudar muito especialmente os mestres do curso de mestrado em ensino do português, língua segunda língua estrangeira, que vão apresentar comunicações que resultam da investigação realizada no âmbito da linha 3 de investigação da Cátedra, bem como 2 licenciados do curso de Línguas, Literaturas e Culturas, Estudos Cabo-Verdianos e Portugueses, que nos traz a investigação feita em Cabo Verde e sobre Cabo Verde. Excelentíssimos senhores, prezados amigos e colegas, o ano de 2020 tem sido um ano atípico, em que a situação epidemiológica causada pelo Covid-19 tem tido impacto significativo na consecução do plano de atividades previsto pela Cátedra, com especial incidência naquelas que exigiam a presença ou a mobilidade dos investigadores. Ainda assim, e a terminar, permitam-me destacar algumas das atividades mais relevantes de caráter científico, académico e cultural realizadas neste contexto adverso, com apoio financeiro do Camões IP, como referido. O desenvolvimento dos projetos de investigação da Cátedra, na medida do possível e das condições existentes, publicações disponíveis em formato digital no sítio da Cátedra, leitura, educação e cultura Cabo Verde e Brasil, resultantes da organização do primeiro seminário da literatura, educação e cultura entre irmãos Cabo Verde e Brasil em 2018, a competência de escrita, ensino dos textos e aprendizagem da sua produção, uma obra que representa resultados de investigação realizada no âmbito da linha 2 da Cátedra Eugênio Tavares de Língua Portuguesa, ensino do português como língua segunda em Cabo Verde, livro do professor e do aluno da produção escrita, produção total, reescrita e mecanismos de textualização, no âmbito do projeto para a educação de materiais de ensino, também da linha 2, as atas digitais da primeira à terceira jornadas. Publicações em fase final de edição, o livro do professor e do aluno de leitura, os textos selecionados das 4ª e 5ª jornadas de língua portuguesa e o primeiro caderno da Fortuna Crítica de Eugênio Tavares. Também disponibilizamos atendimento a professores de língua portuguesa do ensino básico e do ensino secundário que buscaram, junto dos investigadores da Cátedra, informações, materiais de apoio para a preparação das suas aulas. Realizamos ações de formação para professores enquadrado no tema das 5ª jornadas e na sequência delas. Coorganizamos e participamos os investigadores da Cátedra no primeiro encontro cabo-verdiano de língua portuguesa, na primeira celebração do Dia Mundial da Língua Portuguesa, como declarado pela Unesco no dia 25 de novembro, em reconhecimento da importância do português enquanto língua pluricêntrica, património partilhado em comunidades dispersas pelo mundo em diferentes continentes. Participação com comunicação científica dos investigadores da Cátedra em eventos científicos nacionais e internacionais, nomeadamente na mesa redonda A Educação em Contextos Multilingües nos Palopes, Avanços e Recuos para o ensino de qualidade da Associação Brasileira de Linguística, Abralim, em linha no mês de julho. Participação em parceria com a CIGEF e o FNUAP no projeto em curso COVID, Projeto de Leituras Inclusivas, Educação Linguística e Comunicação, de promoção e dinamização de leituras inclusivas voltadas para as questões de género, violência e gestão de emoções, tendo em vista, entre outros, apresentar alternativas de ocupação dos tempos livres e o contacto formal com conteúdos de programas das disciplinas do seu ano escolar no contexto de confinamento e desconfinamento. Concluo fazendo votos de sucesso aos comunicadores e orientadores da oficina, apelando, como sempre, aos nossos colegas
professores de língua portuguesa do ensino básico e do ensino secundário, que se juntem a nós na cátedra, tendo em vista a ação conjunta a favor da língua portuguesa, reiterando os meus agradecimentos a todos aqueles que empenharam o seu trabalho e o seu tempo para que esse evento tivesse lugar. Bem-aja a todos, com votos de bom trabalho. Obrigada pela atenção. A todos dirijo estas palavras de boas-vindas, formulando os votos de que estas jornadas atinjam os objetivos almejados, metas que me parece de antemão alcançadas, dada a notoriedade tanto dos participantes e o entusiasmo revelado pela adesão suscitada a esta iniciativa. E sem querer ocupar muito do vosso tempo, queria expressar desde já a minha admiração às pessoas que encabeçaram a organização desta iniciativa, em particular à Presidente da Comissão Organizadora do evento, doutora Fátima Fernandes. E um agradecimento especial também aos participantes que aceitaram a incumbência de partilhar conosco as suas experiências no que concerne ao ensino da língua portuguesa, desejar sucessos a todos os demais participantes, nomeadamente aos professores e os investigadores. E é na qualidade, portanto, de Diretora Nacional de Educação que apresento estas palavras que visam, sobretudo, enquadrar o esforço realizado pela Comissão Organizadora das Jornadas da Língua Portuguesa e o entusiasmo, o empenho e a dedicação para ela colocados em todas as tarefas necessárias para levar a bom porto estas jornadas cujo tema escolhido é a educação literária. Ouvir, ler e ler textos de literatura infantil é um percurso que conduz ao objetivo prioritário da compreensão de textos e é um estímulo à apreciação estética. O contacto com textos literários em prosa e em verso de distintos géneros favorece a interação discursiva e o enriquecimento da comunicação. É neste sentido que os nossos professores têm um papel primordial para o seu desenvolvimento. A educação literária, portanto, permite, assim, ler o mundo de uma forma abrangente, quer em quantidade, quer em qualidade, e dá um bom contributo para a integração plena dos cidadãos. Ler e interpretar textos literários permite desenvolver e formular juízos de valor, opinar e tomar decisões informadas e em consciência, quer ao nível político, ideológico ou cultural. O texto literário espelha visões do mundo, das pessoas e das suas formas de ser e agir e ajuda quem o lê a construir as suas representações pessoais sobre o mundo. A educação literária cria e desenvolve uma espécie de capital cultural e simbólico que será fundamental para que os leitores sejam capazes de adquirir ferramentas conceituais para poderem interagir de forma crítica com as mais diversas manifestações culturais. A educação literária é, assim, entendida como parte importante da formação geral de qualquer indivíduo, visando o desenvolvimento de um referencial literário essencial para uma melhor compreensão do mundo, da sociedade. Possibilita igualmente uma reação muito particular, individual e verdadeiramente única com a palavra escrita,
um diálogo que permite uma reação marcada pelo prazer, emoção e o afeto. Assim, podemos concluir que a educação literária vai ajudar os leitores a obter ferramentas conceituais e de conhecimentos para conseguirem dialogar de forma autónoma. Mas a promoção da educação literária exige do mediador de leitura, docente, bibliotecário escolar, família, um amor incondicional à literatura. Porque o fomento de uma educação literária só é efetivo com a aproximação e apropriação do texto literário. É este texto literário vale por si, não necessitando para o seu conhecimento de exercícios e atividades complexas que limitam o seu desenvolvimento. O trabalho com o livro de literatura é a primeira condição para a promoção de uma educação literária. Em literatura nada se desperdiça e tudo pode ser portador de sentido. Deste modo, só o livro permite uma relação eficaz e frutífera entre o texto e os seus múltiplos paratextos, de modo a que a comunicação literária de facto se estabeleça. Comunicar literariamente é permitir aos leitores que se relacionem com o texto literário e conduzam esta relação como assim o desejarem. Educar literariamente é permitir aos jovens que leiam ou não leiam esse texto, que gostem dele ou o detestem, que com ele construam os seus sentidos, as suas interpretações, as suas representações. Educar literariamente é possibilitar aos jovens uma reação individual única perante o texto literário, estabelecendo com ele uma relação de diálogo que consentirá uma relação marcada pelo prazer, pela emoção e pelo afeto. Para finalizar, gostaria de desejar o maior sucesso a estas jornadas e saudar os organizadores e participantes. Um bem-aja a todos e todas. Uma boa jornada. Saúde a todos e todas. Começaria por cumprimentar a senhora diretora da Cátedra Eugênio Tavares de Língua Portuguesa da Universidade de Cabo Verde, a professora doutora Amália Lopes. Cumprimentar também a nossa convidada, a senhora diretora nacional da Educação de Cabo Verde, a doutora Eleonora Souza, que também é parceira destas jornadas. Cumprimentar a presidente da comissão organizadora dessas 6ª jornadas de língua portuguesa na Universidade de Cabo Verde, a professora doutora Fátima Fernandes, e com ela também cumprimentar a diretora do Centro de Língua Portuguesa do Camões Instituto na Universidade de Cabo Verde, a professora doutora Mariana Faria, mas também a doutora Neidina Muniz, em representação da Direção Nacional no contexto da comissão organizadora destas jornadas. Eu não podia deixar de cumprimentar muito carinhosamente todos os nossos docentes e estudantes que também participam da jornada, seja como conferencistas, como também como participantes da jornada. Eu gostaria de cumprimentar todos aqueles que em Portugal, no Brasil e em Cabo Verde assistem a este evento e participarão nos debates e nos fóruns relacionados com essas jornadas. Senhores e senhoras, docentes, estudantes do ensino superior, mas também alunos e professores do ensino secundário de Cabo Verde que nos assistem à distância, todos sem exceção, muito bom dia a todos e a todas. Senhores e senhoras, eu começaria por agradecer a todos e a todas pela vossa participação nestas 6ª jornadas virtuais de língua portuguesa, investigação e ensino, sob o lema A Aprendizagem Literária em Contexto Escolar.
Gostaria de me dirigir inicialmente, claramente, à comissão organizadora dessas jornadas, que já fazem história na Universidade de Cabo Verde e já constituem um marco importante na agenda de extensão universitária da nossa universidade. O programa testemunha a participação de 3 dos nossos países de língua portuguesa: Cabo Verde, Portugal e Brasil. Bem-ajam, todos e todas. Temos uma língua comum, mas também partilhamos traços culturais e uma história comum. Uma história que, como todas, tem momentos bons, que vale a pena recordar, valorizar e capitalizar para o reforço dos laços que unem os nossos países, os países lusófonos. Os laços não ficam somente pelos traços culturais e históricos, mas eles também se aprofundam muito mais quando nós falamos do desenvolvimento do ensino superior nos nossos países. Senhores e senhoras, toda a história do ensino superior nos países lusófonos, e Cabo Verde é um bom exemplo disso, está recheada de momentos de ajuda no arranque dos sistemas, mas também de suporte durante a consolidação desses mesmos sistemas. Não nos podemos esquecer que os nossos parceiros continuam conosco durante o processo de take-off e o processo de consolidação e independência dos sistemas de ensino superior nos países de língua portuguesa. E Cabo Verde, volto a dizer, é testemunha disto. Trata-se de uma história que vale a pena preservar e vale a pena acarinhar. Hoje, a Universidade de Cabo Verde pode afirmar com muito orgulho que é a maior, a melhor e a mais prestigiada universidade em Cabo Verde, sem receio de ser presunçosa, pois conseguiu fazer com que todo o seu percurso fosse capitalizado num pacote de ofertas formativas rico de mais de 50 programas, entre licenciaturas, mestrados e doutoramentos. E, através dessas ofertas formativas, a Universidade de Cabo Verde tem conseguido cumprir a sua missão enquanto universidade pública, formando cabo-verdianos e cabo-verdianas com competências para enfrentar os desafios do desenvolvimento sustentável do nosso país, em todas as áreas. A língua portuguesa, senhores e senhoras, tem um papel importante neste contexto. Para além dos 2 centros de língua portuguesa do Camões Instituto da Cooperação e Língua Portuguesa nos 2 principais polos da universidade, na Praia e no Mindelo, a UniCV também tem orgulho de ter uma cátedra Eugênio Tavares, de língua portuguesa, promotora deste evento. Através dessas unidades de extensão universitária, a UniCV tem contribuído para a promoção, para a difusão e valorização desta língua que é a língua portuguesa. Mas também colabora na difusão, na promoção das literaturas, das culturas dos países de língua oficial portuguesa e de Portugal e do Brasil. A nossa língua comum, a língua portuguesa, é aquela que nos une para além das nossas fronteiras geográficas, culturais, políticas e sociais. E deve ser valorizada por cada um de nós, em cada momento e em cada papel que desempenhamos na nossa sociedade. A língua portuguesa é cada vez mais uma língua internacional. Eu vou citar mais uma vez, já o tenho feito em outros fóruns, o que diz a nossa ex-presidente do Camões Instituto para a Língua Portuguesa, a professora Ana Paula Laborim. A nossa língua é falada nos 5 continentes, nos países que constituem a comunidade dos países de língua portuguesa: Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Guiné Equatorial. A terceira língua europeia mais falada no mundo.
É a quarta língua mais falada no mundo, falada por 260 milhões de pessoas. É a primeira língua mais falada no hemisfério sul. O português faz parte do mundo político e econômico atual, sendo língua oficial da União Europeia, da União Africana, das organizações ibero-americanas, das agências e organismos das Nações Unidas, num total de 32 organizações internacionais. Fim de citação. A língua portuguesa é uma das duas línguas de Cabo Verde. Para a maioria dos cabo-verdianos, é a segunda língua, a língua oficial. Para muitos outros, é uma das duas línguas maternas, tendo convivido com as duas línguas desde o berço. Mas a língua portuguesa em Cabo Verde só ganhará uma posição verdadeiramente importante na vida e no cotidiano das pessoas quando for valorizada a par da língua materna, a língua cabo-verdiana, por serem verdadeiramente as duas línguas de Cabo Verde. Devemos, senhores e senhoras, juntos, ultrapassar todas as polémicas, as incertezas e complexos e, como universidade, temos a responsabilidade de contribuir com mais investigação, com mais ciência na construção de um verdadeiro diálogo entre as duas línguas, a língua cabo-verdiana e a língua portuguesa, defendendo a sã e natural convivência no uso e utilização das duas línguas, como acontece em alguns países. Eu reitero aos colegas da Universidade de Cabo Verde um desafio já lançado em outros momentos, que criem o substrato científico e pedagógico para romper com os tabus e complexos e avançar com propostas de soluções concretas e definitivas para a oficialização da língua cabo-verdiana e concretização do bilinguismo em Cabo Verde. Estou convencida e tenho afirmado em outros fóruns, em prol de uma falsa guerra entre o português e a língua cabo-verdiana, que não abona a favor de nenhuma das duas línguas, sacrificamos, infelizmente, uma geração inteira que ficou convencida que a única via de valorização da língua cabo-verdiana era a renegação da língua portuguesa. Eu acredito que nós, os cabo-verdianos e cabo-verdianas, devemos apostar nas duas línguas, com igual amor e dedicação. Devemos capitalizar o potencial para a sua integração social no país, mas igualmente para a sua promoção internacional, pois, sem dúvida, é o melhor veículo para grandes aventuras em outras línguas estrangeiras, cujo domínio é indispensável neste mundo que cada vez é mais globalizado e, com a pandemia do Covid-19, conhece uma nova forma de globalização, desta feita por via virtual. A globalização virtual parece ser uma oportunidade de afirmação da língua cabo-verdiana e da língua portuguesa. Juntemo-nos e valorizemos as nossas línguas. A Universidade de Cabo Verde instalou, no quadro da política de línguas e de internacionalização, os Institutos de Língua, Literatura e Cultura. Um dos objetivos deste projeto era a organização de atividades e cursos translinguísticos que pudessem contribuir para eliminar barreiras, aumentar a relevância da língua cabo-verdiana e da língua portuguesa entre as outras línguas, mas igualmente demonstrar a importância do convívio interlinguístico e multilinguístico. A minha base de língua portuguesa permitiu-me falar francês, russo e enveredar também para o inglês. E permitir-me-á, certamente, falar outras línguas estrangeiras. A mesma oportunidade queria eu que todos os jovens cabo-verdianos e cabo-verdianas tivessem
ao longo da sua formação académica. Eu gostaria de finalizar esta minha intervenção com um poema que eu encontrei no site Pensador, Poemas sobre a Língua Portuguesa, escrito por José Estevão. O caudal de um rio é feito dos seus afluentes. É a língua portuguesa que falas e sentes. É a nossa grandeza cheia de brio. A poesia falada em português é a língua com mais gratidão. É do mundo e do nosso coração. Ela é da maior sem porquês. Em português, dizer obrigado por algo que alguém fez por nós. É portuguesa, é a nossa voz. Ela é do mundo, do presente e do passado, que vem de tão longe, meu irmão. A língua portuguesa é dos continentes, que une no mundo tantas gentes, que é falada e vem dentro do nosso coração. A nossa língua é nossa, é do mundo. Quem de longe e não se perdeu. A nossa língua é eterna e chega ao céu. E até passa pelos oceanos tão profundos, levada pelos nossos antepassados. A quase todos os cantos desta terra, é a nossa língua que é da primavera. Por terra e por mares navegados, a nossa língua é portuguesa, a nossa pátria. É a nossa mãe que nos une a todos nós. É forte, é língua, é linda e cantada a uma só voz. E com ela se canta o fado pela guitarra. É o seu hino, os heróis do mar, que a cantamos com a mão no coração. Representa esta terra, esta pequena nação, e com orgulho dizemos: navegar, navegar. José Estevão, agradeço imenso pela vossa atenção, desejo um frutífero e muito profícuo evento, que as jornadas de língua portuguesa sejam mais uma oportunidade de enriquecimento do nosso acervo científico e do suporte necessário para refletirmos as nossas línguas, a língua portuguesa, mas também a língua cabo-verdiana. Bem-ajam todos, declaro aberta a 6ª jornada de língua portuguesa, ensino e investigação. Muito obrigada pela vossa atenção. Um bem-aja a todos e todas.